Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso quarto episódio do Pós-Graduação em Debate. Para nós, esses episódios fazem parte da proposta de programa onde a gente traz os assuntos ligados à pós-graduação para a gente discutir de uma maneira muito prática e de uma maneira muito alinhada com o mercado. Por isso que os nossos convidados são profissionais, né, altamente capacitados, profissionais que atuam no mercado, que já têm uma história, né, no mercado de trabalho do tema que nós vamos debater aqui, e que também tem uma relação muito forte com a parte acadêmica, a parte de capacitação, né, em cursos de especialização, cursos de pós-graduação. Então, Pós-Graduação em Debate, quarto episódio. Nós temos, né, a honra aqui de receber a professora Alessandra Riba Seco, né, e o doutor Dariano Seco. Ambos atuam na área de Direito e na área de Perícia Contábil. Atuam também em parceria, mas também de maneira individual, são escritórios, né, separados, mas juntos compõem aí uma estrutura muito forte nessa área profissional da área pericial e área do direito. Ambos têm uma história muito positiva, assim, e muito, né, exemplar nessa área de capacitação profissional, que é assim o foco no nosso debate aqui do nosso programa, né? Porque nós queremos sempre discutir a importância dos cursos de especialização, da educação continuada no dia a dia, né, e na carreira dos profissionais, né? Então, assim, tudo que nós vamos falar aqui é uma maneira de levar ao nosso público, que já vem nos acompanhando desde o episódio 1, né? Esse é o quarto episódio, como eu falei, vem nos acompanhando, e eu acho que aproveitando essas discussões, no sentido de que a gente sabe que o mercado ele é muito exigente, né? O mercado precisa de profissionais capacitados em todas as áreas. E a área do direito e a área pericial não é diferente, né? Pela sua dinâmica, o nível, né, de exigência, o grau de necessidade dos trabalhos especializados nessas áreas, né? Então, os cursos de especialização, que vem logo após, né, a graduação, que dá uma formação mais generalizada, né, para o profissional, e depois ele decide ali no encarreiramento dele as escolhas pelas especializações. Então, nós tivemos, né, a grata, né, o grato aceite aí do Dariano, do Dr. Dariano e a professora Alessandra, para colaborar conosco nesse episódio. Nós vamos falar muito de perícia, vamos falar muito de direito, mas vamos falar muito da parte acadêmica também. Vamos falar bastante do propósito dos cursos de pós-graduação de uma maneira geral, mas sempre falando da nossa experiência aqui na FECAP, né? Nós temos os cursos de pós-graduação, mais de 20 cursos, né, sendo ofertados todo semestre, e o curso de perícia é um dos mais antigos. Esse curso vem, então, desde os anos 1980, é um dos primeiros cursos de pós-graduação da FECAP, e todo ano, de maneira ininterrupta, né? Então, a gente acabou de, né, confirmar a abertura da turma desse ano. E esperamos que tenhamos, né, egressos dessas turmas com o mesmo histórico dos anteriores. Alguns até a gente já entrevistou aqui no nosso Pós em Debate, né, contando da história deles, a experiência e o quanto a pós-graduação contribuiu, né? A Alessandra vai comentar isso em mais detalhes com vocês, da experiência dela como aluna aqui também da pós. Inclusive, fomos contemporâneos nesse curso. Ela vai contar o ano que foi, né? Eu vou deixar para ela contar. E o Dr. Dariano tem uma experiência muito grande, inclusive no investimento da educação continuada, né, nos cursos de especialização que ele fez, e ambos trazem isso como um exemplo. E para você que está nos assistindo e tem acompanhado, né, o nosso programa, aproveitem bastante esse compartilhamento de conhecimento que eles vão fazer conosco, porque são exemplos de profissionais que têm uma história de sucesso, e essa história de sucesso tem, né, uma ligação muito grande com esse investimento em educação continuada. Sem investimento em educação, o encarreiramento fica mais difícil, né? E acho que eles são provas de que esses investimentos são muito saudáveis e são necessários, né, para o desenvolvimento profissional, né, independentemente da área. Mas essas áreas do direito e da perícia, que se conversam constantemente, né, uma se complementa a outra, para essa é muito importante. E esse programa, né, vocês já conhecem o programa de perícia. Nós já falamos em outros episódios, em outros eventos também. Ele tem um propósito muito forte nesse sentido. Mas eu vou deixar para eles contarem essa história, que vocês vão complementar isso. Vou fazer aqui uma apresentação rápida do currículo de vocês, a pedido de vocês mesmo, muito, muito resumida, porque o currículo eu já conheço, né? Isso aí que é bem mais extenso, mas os pontos principais, né? Então, a professora Alessandra Riba Seco, ela é contadora e também é administradora de empresas.
Vocês percebem que nossos convidados aqui sempre têm mais de uma formação. E não é assim uma exigência, mas sempre complementa, né, um conhecimento de uma ciência com uma outra, né? E isso casa muito bem para esses assuntos que nós discutimos nas pós de gestão de negócios como um todo, como é a Escola de Negócios da FECAP, né? Então, ela é contadora, administradora de empresas, ela é mestre pela FECAP, né? Tem mestrado na FECAP, mestrado acadêmico em Ciências Contábeis. É pós-graduada em perícia aqui da FECAP, que é o curso que ela leciona. Eu percebo a história, né? Foi aluna e se tornou professora na pós, do próprio curso que ela, né, se especializou. Também tem uma pós-graduação em Administração Contábil Financeira pela FAAP, todas, né, aqui em São Paulo, né, com mais de 20 anos de experiência profissional na área de perícia contábil financeira. E eu me recordo, né, quando nós fomos colegas de sala, né, a Alessandra era a aluna perita mais experiente da turma e acabava ajudando o professor a ensinar a gente a fazer perícia. Atua como assistente técnica e perita também nomeada em esferas, né, na extrajudicial, esfera judicial, varas estaduais, federais, execução fiscal, que é um grande desafio. Inclusive, no terceiro episódio, nós entrevistamos, né, um egresso nosso, foi seu aluno também, né, o Cipriano. Quem não assistiu a playlist ainda volta lá para assistir os outros episódios. E ele definiu a atuação dele na área tributária, né? E tem um mercado enorme, né, professora Alessandra? Gigantesco. Também atua na área arbitral, que é um segmento muito importante e de, assim, uma grande oportunidade. Claro que exige, né, uma capacitação adequada para isso. Então, várias câmaras arbitrais, depois ela pode comentar um pouquinho mais. E há muitos anos, ela vai falar depois desde quando, se ela... Eu sei que faz muito tempo, né, professora? Acho que eu nem coordenava o curso ainda, você já começou a lecionar. Acho que foi muito próximo ali, né? Então, foi um pouquinho antes. Vou falar que foi 2014, por aí, ou 2013. 2015 eu assumi a coordenação do curso. E eu me lembro, né, que você começou a lecionar. Quando eu comecei, né, a gente foi contemporâneo, depois professor. Nem saiu direito da pós, já tinha entrado no mestrado, né? Exato. Estava naquele momento ali. Estudos fortes. Pois é. Então, a professora é docente, ela ocupa uma cadeira muito importante na pós-graduação, que é perícia em avaliação de empresas. É uma das perícias. Eu não falo mais que é perícias mais complexas, porque cada perícia tem o seu grau de complexidade. Exato. O que é complexo para um pode ser menos para outro, né? Mas é uma perícia muito completa, né? Ela vai comentar isso em detalhes e ela ensina isso para os alunos nas 7 aulas que ela leciona. Então, é docente aqui e é fundadora da Riba Seco Escritório de Perícias. É um dos escritórios de maior destaque aqui em São Paulo. E não é exagero o que eu estou falando. Tem uma equipe muito forte lá, muito competente. A gente já teve oportunidade de fazer trabalhos em conjunto. Eu, ora, nomeado, vocês como assistente, né? E esse mundo é muito interessante, que a gente se encontra nos processos também. Estamos sempre nos cruzando. Vou falar agora do Dr. Dariano. E depois vocês se complementam aí essas informações para o nosso público, né? Claro. Bom, ambos são gaúchos, né? E até o Dariano destacou aqui que ele é lá de Getúlio Vargas, né? A Alessandra também, né? Passo Fundo. É Passo Fundo. É próximo lá? Próximo. 40 quilômetros. Ele viajava 40 quilômetros para conhecer a Alessandra. Então, é lá de Getúlio Vargas, né? E é engraçado, né? Como São Paulo recebe tão bem, né? As pessoas de todas as regiões, né? De todas as regiões. E eu me lembro que no outro episódio, o Cipriano falou, Emerson, aqui tem espaço para todo mundo que tem competência, que quer vencer, né? E realmente são histórias de sucesso. De assim, sucesso. Né? Todo São bom Paulo, profissional consegue ter espaço em São Paulo. Exatamente. Não que os outros grandes centros não, mas São Paulo tem mais isso, né? Reconhece bem isso. É a cultura, né, da cidade. Então, o Dr. Dariano, ele é graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Ele fez uma especialização em Direito Societário, em Recuperação de Empresas e Falência, aqui na GV, em São Paulo já. Tem vários artigos, né, jurídicos publicados, artigos técnicos, artigos também científicos, né, doutor? Sim. No site da Carta Maior, né? Tem mais de 27 anos de atuação em litígios empresariais. Então, assim, a especialização dele, principalmente, né, é na área do direito societário, né, direito empresarial. E são grandes demandas, né, doutor? Grandes brigas, assim, que exigem tanto, né, do conhecimento do advogado e de bons profissionais que trabalham em conjunto. Os fundamental. Que auxiliam, né? Exatamente. Especialmente do perito, né? Exatamente. Muito bem, eu acho que a gente... Falei aqui de maneira resumida. Agora eu queria que vocês dessem um oi aí para o nosso público e complementassem alguma coisa também aqui do currículo de vocês. Fiquem à vontade, a ordem vocês definem.
Ladies first. Yes. Acho que perfeito. Bom, obrigada, Emerson, pelo convite. A honra é nossa, né? Poder estar aqui. E a FECAP, né? É uma casa maravilhosa que eu particularmente estou sempre muito feliz em estar aqui e sempre fico muito honrada em poder participar desses eventos para divulgar aí a importância, né, do nosso trabalho, do trabalho de todos que buscam, né, pela educação e prezam por profissionais que vão entrar no mercado de uma forma realmente espetacular. Então, quero agradecer mais uma vez aí pelo convite e a gente poder estar aqui. E, né, o meu currículo, como tu já falou, eu já tenho realmente uma experiência aí vasta na área da perícia, né? A gente já está aí mais de 20 anos. E a questão até foi interessante ter chamado a atenção com relação à questão da graduação. A graduação, de fato, né? Acho que as graduações, elas acabam nos ajudando a complementar esses conhecimentos e nos ajudar, né? A trilhar, porque a perícia, ela envolve empresas, né? Então, no caso, a administração de empresas, ela busca isso, né? A gente consegue ter esse olhar geral. E quando a gente fala especificamente da avaliação de empresas, então a gente tem que realmente entender até da gestão mesmo das empresas. Por que acontece determinado fator? Por que uma determinada empresa está com um caixa de determinada forma? Aquilo realmente vem, né? Não é uma questão pontual, é uma questão de gestão também, Sim. Né? E a formação e a administração ajuda muito nisso, né? Porque você tem que conhecer um pouco do negócio ali, mesmo que seja num projeto só de perícia, né? Você tem que conhecer um pouco, assim como o advogado também precisa conhecer o negócio, né? Para entender os atos administrativos que os sócios tomaram para levar naquela situação, né? Perfeito. Mas me perdoe ter Não, cortado. imagina, é exatamente isso. E o advogado, acho que tanto quanto o perito, o contador que está trabalhando no caso, precisa entender isso, né? Precisa entender essas nuances. Porque às vezes é uma nuance que vai poder te habilitar a dar uma solução, né? A ajudar o cliente a chegar em uma determinada solução. Porque eu até brinco, né? Eu brinco com meus alunos e falo, gente, o nosso melhor amigo é o advogado. Eu adoro quando os advogados começam a pensar nas teses maravilhosas para defender os clientes dele. Porque disputa sempre há, né? A gente sempre está em questões de conflito. Claro que hoje a gente tem uma série de formas de resolução de conflito, né? O judiciário é uma delas, não é a única. Sim. E o advogado, ele realmente é essa pessoa que vai contribuir para que o cliente dele tenha a melhor resolução do seu conflito. Então, muitas vezes ele precisa, de fato, ampliar, abrir a mente, né? Sair daquela caixinha para poder descobrir, bom, eu posso ir por aqui, posso ir por ali. E nós, como técnicos, eu acho que a gente realmente tem... nós somos uma parceria. Então, tem que funcionar dessa maneira. Exato. Ele tem que ter, às vezes, a ideia para ter a tese, para poder ajudar o cliente dele. E a gente, tecnicamente, a gente vai dizer, bom, faz sentido isso que você está falando ou não faz. Porque tem isso também. Porque ele pode ter uma ideia que ele está olhando, obviamente, no mundo jurídico, em cima de legislações, etc. e tal. Mas, às vezes, tecnicamente não cabe. E a gente tem que ter essa imparcialidade. Eu acho que isso é uma palavra importante aqui. Quando a gente está na perícia, principalmente, tem muito debate da imparcialidade e da independência. Exato. Então, assim, nós somos profissionais que nós temos um conselho, nós temos um código de ética, da mesma forma que os advogados, todos os profissionais têm. Mas nós temos que seguir a nossa parte técnica. Então, ele como advogado pode dizer, olha, eu estou pensando em seguir esta linha. Tecnicamente faz sentido? Não faz. Olha, desculpa, não dá para defender. E a gente tem que ser transparente e imparcial para que ele também possa tomar uma decisão importante. Não, tudo bem, então não pode ir por aqui. E se eu for por aqui? Isso aqui já dá. Tecnicamente é defensável. Nesse cenário, professora, que você está dizendo, né, assim, principalmente no papel do assistente técnico, né, essa parceria com o advogado, orientando para fundamentar as teses técnicas ali, né? Mas o perito nomeado também tem que ter esse conhecimento, né, para ele saber os limites para ele conduzir a prova, né? E isso é um grande desafio do perito nomeado, né, porque ele não tem toda a proximidade, às vezes até a informação detalhada por parte dos advogados ou dos assistentes técnicos, né? Mas ele tem que conduzir de maneira que garanta, né, imparcialidade, obviamente, e garanta a verdade ali dos fatos, né? Perfeito. Esse é o desafio grande. Você é perita, eu sou perita. Nossos amigos, muitos com certeza são.
Esse é um desafio grande. Então, às vezes, até saber que documento eu tenho que pedir. Eu queria aproveitar a sua fala da graduação para dar uma mensagem, né, para o público. Às vezes a gente tem alunos aqui que são economistas, administradores, às vezes é de outra formação, né, que o nosso curso é aberto, né? Exato. Mas, assim, mais da metade normalmente são contadores. E a gente sempre orienta, né, na possibilidade de fazer uma segunda graduação, que complementem com a segunda graduação. Porque, por exemplo, quem é economista e administrador, se faz contábeis, amplia muito o leque de atuação. E quem é contador, de repente, atua muito em atividades mais de gestão da empresa, perícias ligadas a atos administrativos, na parte societária, né, muito fortemente. Se ele faz administração ou alguns assuntos mais de finanças, se faz economia, tudo isso vai complementar. Então, além de pensar na pós-graduação, uma opção, principalmente para quem não é contador, fazer contábeis para graduados já. A FECAP, inclusive, oferece um curso desse, né? Você aproveita as disciplinas e tudo. É muito importante, porque você expande demais o teu leque de atuação, né? E não só por isso, mas o conhecimento, né? Sim. A economia, por exemplo, como tu citou, ela é um campo vasto. A gente está na economia. Sim, faz parte do dia a dia. É o dia, nosso dia a dia. A gente vai falar, por exemplo, uma correção monetária. Isso é economia. Então, assim, como o mercado está... A empresa está atuando em determinado mercado. Como aquele mercado está nessa economia atual, a inflação. Então, são sem sombra de dúvida... E necessários ali para o deslinde ali do ladinho do outro, né? Eu queria, antes de passar para o doutor Dariano, eu queria só lembrar, pessoal, que como nós temos 2 convidados e não podíamos separar essa entrevista, né, individualmente... E nosso quarto episódio vão ter 2 partes, tá? Então, nós vamos separar depois os temas, para não ficar muito extenso, porque em 1 hora não seria possível a gente aproveitar todo o conhecimento deles. Então, vocês vão assistir na nossa playlist, parte 1 e parte 2 depois. Doutor Dariano, a gente começou a discutir esse assunto e já intensificou aqui a conversa, porque é muito, né, interessante, mas do ponto de vista do direito, né, o advogado, como demandante ali de profissionais da área, né, de administração, contábeis, da perícia mesmo, né, e às vezes usuário lá do perito nomeado, né, pelo juiz, do ponto de vista da capacitação, né, como é que você vê isso, como é que você acha que contribui, né, esse investimento em educação? Eu primeiro gostaria de agradecer o convite de estar aqui na casa da FECAP, que é uma faculdade realmente muito importante na formação de profissionais na área contábil, econômica e de administração, que são parceiros muito grandes na área da advocacia. Hoje não tem grande litígio que esteja em curso se não tiver bons profissionais participando para a solução desses litígios. A formação é fundamental. Eu vejo pelo meu próprio, como exemplo, o meu próprio. Me formei numa universidade no interior do Rio Grande do Sul e foi em virtude de um curso complementar que eu fiz que eu acabei participando de um processo de seleção, fui selecionado e acabei vindo trabalhar num grande escritório em São Paulo. Foi o curso complementar de especialização que começou a gerar frutos. Depois que eu vim a São Paulo, também da mesma forma, novos cursos complementares, novas especializações, acabaram fazendo com que tivesse a possibilidade de participar de casos mais complexos, de casos de maior vulto, mas é fundamental, seja na área do direito, seja na área de outros profissionais que trabalham ligados ao direito, sempre a melhor formação e o aperfeiçoamento constante. Isso é fundamental porque a todo momento existe modificação de legislação, modificação de normas que regulam as áreas dos profissionais, novos entendimentos sobre as questões e só uma especialização ou a educação constante é que auxilia esse profissional a estar sempre no melhor nível.
E no dia a dia a gente percebe isso, né? Os profissionais que procuram sempre estar atualizados, participar de eventos, fóruns, né? Sempre buscando essa atualização, porque ao mesmo tempo que você busca conhecimento, você também leva conhecimento. Com certeza. E eu falo muito com os alunos da pós, né, que é uma oportunidade de troca de experiência, né? Não só com o professor, mas entre eles, né? Então, aí, esse teu depoimento foi muito interessante, porque através de um curso você conheceu outras pessoas, professores e tudo, se destacou, obviamente, né? E deve ter sido dessa maneira. E surgiu a oportunidade de ingressar num escritório maior, né, com desafios maiores. Exatamente. Né? Foi através da ampliação dos estudos. Não foi aquela formação básica, né? Fiz a graduação e fiquei aguardando surgirem oportunidades. As oportunidades surgiram na medida em que eu crescia na minha educação. Hoje eu posso me dizer que eu sou um bom profissional, porque eu fui galgando através de cursos, de conhecimentos, de contatos, a chegar onde eu estou. E hoje a gente tem relacionamentos, utiliza profissionais que são do mais alto nível. Porque não só a gente se sente melhor auxiliado com um profissional, como o cliente se sente mais seguro. Tá? Sempre o cliente, na hora de contratar um advogado, na hora de contratar um assistente técnico, de qualquer área, vai sempre pedir quem é o melhor profissional. Porque está em disputa normalmente um patrimônio dele, um bem dele, uma participação societária dele de vulto, que pode fazer toda a diferença na vida dele. Então, ele vai atrás sempre do melhor. Eu sempre cito como exemplo na área de saúde, né? Se a gente tem algum problema de saúde, a gente vai consultar o primeiro médico. Olha, você está com um problema. Tá bom, mas eu vou sempre, em virtude do surgimento desse problema, eu vou querer sempre ir atrás do melhor profissional para me assessorar. Também acho que é assim que deveria funcionar nas outras áreas, né? E no mercado, né, existe, obviamente, uma oferta, né, de prestadores de serviços de uma maneira muito ampla, né? E, claro, todos têm o seu nicho ali, a sua atuação. Mas cada profissional tem que buscar ser o melhor possível em cada trabalho que ele faz, né? Exatamente. Quando a gente fala para os alunos, né, da perícia, eu falo muito para os da auditoria também, né? Qualquer relatório que você vai entregar, né? Que seja um sumário executivo ali para a diretoria, numa reunião que você tenha 5 minutos para apresentar, faça o seu melhor trabalho. Perfeito. É uma oportunidade que você não pode perder. Se preocupe com o trabalho que você está fazendo. Agora, qual é o melhor trabalho, né? É aquele que resolve aquele problema, porque as empresas precisam de gente que resolve problemas, né? É isso que ela quer, profissionais capacitados, sérios, que ajudem na gestão da empresa, que levem soluções, né? Agora, para você realmente gerar soluções, você tem que se capacitar, né? Se capacitar, sempre. Então, a nossa preocupação desse programa é discutir muito isso com vocês aí, né, o público, que é necessário o investimento em capacitação. Cursos de menor duração, se for o caso, mas em algum momento um curso mais robusto de especialização, às vezes uma segunda especialização, né, complementando, como a gente falou, de 2 graduações, e por que não depois, né, um mestrado, um doutorado, porque a ciência está ligada à capacitação para prestação de serviço, para o mercado, né? A universidade tem esse papel de gerar conhecimento novo para a sociedade, conhecimento útil, né? Então, são nos bancos acadêmicos, são nas pesquisas, nos estudos, né? Às vezes como autônomo, ou às vezes, né, em programas formais mesmo, né, que a gente desenvolve isso. E no dia a dia a gente vê isso, né? A gente incentiva os alunos, você, né, vê isso, né, com seus colegas de trabalho. Né? E o doutor estava falando uma coisa que eu achei muito interessante e quero também destacar. Que conforme a gente vai avançando no conhecimento, a gente vai buscando conhecimento, a gente vai se cercando de pessoas cada vez mais capacitadas. Exatamente. Né? Porque sozinho o profissional não consegue fazer muita coisa sozinho. Né? Até porque são áreas que, na área jurídica, o advogado tem até um certo nível de conhecimento. Alguns profissionais muito bons acabam fazendo outras graduações de outras áreas, né? Mas normalmente na área jurídica a pessoa se concentra na área jurídica e faz mestrado ou doutorado ou uma especialização na própria área, não em áreas próximas. Sim. Aí o profissional que ele precisa ter para discutir, para auxiliar no trabalho, é um profissional ou da área contábil, de questões contábeis,
ou um profissional de economia na área financeira, né? Ou, se for uma questão de gestão empresarial, um profissional da área de administração. Apesar de que a gente percebe, atuando em muitos litígios no país inteiro, que a maioria dos magistrados acaba sempre nomeando um contador. Apesar de as discussões envolverem outras áreas financeiras, financeiro, econômico, ali vão nomear um contador. Isso a gente percebe não em grandes centros maiores, capitais ou cidades maiores, mas tem muito litígio de valores e questões vultuosas em pequenos municípios, mas que faltam profissionais qualificados. Sim. Então, o juiz ele vai se cercar de profissionais que estão ali próximos. E, normalmente, o primeiro profissional próximo do juiz nas comarcas pequenas é um contador. É o contador da cidade. Contador. Cidade Exato, pequena, ele normalmente tem um escritório de contabilidade e acaba servindo também para fazer perícias. Mas ele vai além, ele não faz só perícia contábil, ele faz perícia financeira, faz perícia administrativa. Ele é nomeado administrador judicial numa recuperação judicial, numa falência, mas é um profissional que ele tem um certo limite, porque ele não avançou, e porque não tem outros profissionais melhor qualificados para serem indicados. Carência de profissionais. Exato. E às vezes o ramo de atuação dele é mais amplo ali na contabilidade, como prestador de serviço, né, do escritório contábil, né? Exato. E não se especializa nessa área. Nessa área. E até no passado era muito mais difícil uma especialização, né? Quando a gente veio procurar a especialização aqui lá no 2010, né, professor? Não tinha oferta, né? E a gente tinha uma necessidade. O curso presencial hoje, o nosso curso, o aluno pode fazer de qualquer lugar do mundo. Isso eu achei espetacular. A gente nós tivemos casos de ter brasileiros expatriados fazendo curso de pós conosco. Inclusive de auditoria é mais comum, sabe? Porque as empresas acabam deixando. Está lá um ano fora do Brasil fazendo a pós conosco. Às vezes ele, por causa do fuso horário, um horário complicado para ele, mas fizeram a pós. Aproveitaram, voltaram para o Brasil já. É uma facilidade de ter o programa de forma flexível, né? Na última turma, né, acho que a gente teve 2, 3 pessoas que eram de fora. Sim. Do Nordeste, do Sul. Outros estados então, a gente consegue ter essa possibilidade, essa flexibilidade das pessoas de fora da cidade de São Paulo de estarem participando. E a gente também troca experiência, né? Exatamente como você disse. O profissional do Nordeste, ele traz as informações, como é a situação dele lá, quais são as demandas dele. No Sul é a mesma coisa, porque são situações diferentes, são cenários diferentes, são vivências diferentes. O Código de Processo Civil que rege a prova lá, os procedimentos de prova, né, as regras para o perito, são o mesmo. Mas às vezes naquela comarca, a forma de atuação, a forma de nomeação, a agilidade do processo é diferente. As demandas às vezes têm o mesmo teor ali, mas as particularidades pelo porte da empresa, né, a briga como que está. Me fez lembrar de um caso no mestrado que a gente estava discutindo sobre formas de citação que vêm previstas no Código de Processo Civil, que parece que não tem dúvida, né? Mas chegou a um ponto de um colega que estava fazendo o mestrado da região do Amazonas, comentando como é que é feito lá. Mas como que é feito a citação editalícia? Nós estávamos discutindo lá. E para ver como existem questões regionais que são diferentes. Ele disse, olha, a citação editalícia tem a fixação no fórum do edital, mas lá tem um costume próprio da região, que é a citação no toco. Eu disse, mas como que é essa citação no toco? Pega-se o edital, fixa-se ele num toco e larga no rio. Óbvio que como é uma citação ficta, ninguém toma conhecimento de que escorreu, mas eles têm como praxe fixar no toco, e o toco vai descendo e, de certa forma, daria o conhecimento às pessoas, a publicidade do ato. Eu nunca tinha ouvido falar dessa, doutor. Para ver que existem coisas regionais que
ultrapassam, né? O nosso conhecimento. São coisas regionais próprias. Né? Que não infringe, né, a legislação, é permitido fazer. É permitido. Só se adequa à região e à situação em que eles vivem. É interessantíssimo. A gente tinha no antigo Código de Processo Civil, né, a possibilidade da nomeação do perito pelo notório saber, né? Locais que não tinham um profissional habilitado. Ainda pode, ainda é possível. De um certo modo, acho que até acontece considerando essas comarcas menores. E às vezes funciona muito bem, porque não quer dizer que o profissional não tenha capacitação. Com certeza. Mas o caminho, e hoje é tão mais fácil, né? O caminho é buscar a especialização. Né? Ainda mais que tem a forma de conseguir acessar em grandes centros, né? Sim, ele pode de qualidade. Exato, ele pode estar numa pequena comarca lá no interior do Amazonas e participando de uma pós-graduação em São Paulo, com profissionais que têm conhecimento, discussão de casos que dificilmente chegariam lá. Mas pode acontecer de um grande caso envolver a questão daqui a pouco de uma barragem na região do Amazonas e ser um grande caso. E o juiz vai nomear quem? O profissional da região que ele conhece e ele tem confiança naquele profissional. Né? Então, por isso é importante essa formação e esse estudo constante, porque quando a gente menos espera, acaba surgindo um caso e ele precisa estar preparado para isso. Exatamente. E na arbitragem, isso, por exemplo, não é nem dúvida, é certeza. Na arbitragem, eu comecei a ouvir falar de arbitragem há um pouco mais de 10 anos. E aí eu fui realmente querer entender como que funcionava isso. O que era a arbitragem, né? E a arbitragem é muito certo a questão da especialização. Sim. Dificilmente um profissional que é muito generalista, ele consegue atuar de forma constante. Muito específica ali, discussão. É muito específico. O próprio, né, a formação do próprio tribunal arbitral, e aí um pouco diferente do judiciário, a gente, né, porque por ser uma forma de resolução de conflito privada, então a formação do tribunal arbitral requer também profissionais especialistas. Geralmente são advogados especializados ou que atuam muito numa determinada área. Exato. E aí, naturalmente, os profissionais que vão ser chamados para ajudar, né, naquele procedimento tendem a ser também especializados. E então, essa questão realmente da especialização, da formação complementar, ela faz uma diferença, assim, brutal. E isso, inclusive, foi uma das coisas que me levou, por exemplo, a fazer o mestrado. Porque o mestrado, ele traz ele te abre outra visão. E aí, claro, estamos falando mestrado acadêmico, mas incrivelmente ajuda me ajudou muito na perícia. E abre uma veia científica, né, de pesquisa, de interpretação, que é fundamental para a perícia. Exato. Fundamental, porque a perícia é isso. Ninguém escreve nada sem fundamentar. Eu falo isso lá na minha empresa também. Ou não deveria, pelo menos. Não deveria, Eu falo lá na empresa e falo para os meus alunos, gente, eu não sei de nada, assim. O que eu sei é baseado em alguma fonte. É baseado em algum autor. Eu tenho um respaldo técnico. Alguém já falou sobre isso. Então, eu tenho que dizer quem foi. O que a gente aprende no mestrado? A gente aprende a pesquisar. A gente aprende a referenciar. A gente aprende a fundamentar. E o que a gente mais faz num laudo pericial? Fundamentar. Ninguém pode escrever um laudo. Reconhece, mensura e evidencia. Mas tudo isso fundamentado, baseado em documentação probante, né? Em fatos realmente reais. E às vezes a perícia tem um viés até de auditoria ali no meio, né? Que a gente usa algumas ferramentas de auditoria, também fundamenta, evidencia, né? Junta naquele conjunto ali probatório, né? E aí tem uma riqueza muito grande, né? E isso instiga muito também a percepção do advogado, né? De conhecer melhor através da perícia. Ele conhece melhor o processo que às vezes ele já está atuando há anos ali. Ele passa a conhecer melhor depois que vem uma perícia bem completa, né? A gente teve um caso, e é um caso emblemático, que a gente acabou assumindo na segunda metade do processo. Era uma dissolução de um shopping center, envolvia um shopping center. A primeira parte do processo foi tocada por um outro escritório, foi reconhecido o direito à dissolução e aí começou a fase da apuração de haveres, onde se estimava
o sócio retirante que estava saindo da sociedade, que teria direito a receber 170 milhões de reais pela saída da sociedade. Mas a perícia, aí nós pegamos esse processo, nos assessoramos de bons profissionais da área contábil, financeira, trabalhamos por 10 anos numa liquidação de sentença de apuração de haveres. Houve uma série de perícias, inclusive de engenharia, durante esse processo, e se chegou ao final fazendo a apuração, porque o shopping não havia sido completamente concluído. Chegou-se à conclusão de que o saldo que ele tinha para receber era muito pequeno, muito pequeno. Só que, por causa do conhecimento de um profissional da área contábil, com grande conhecimento da área, no balanço de determinação, incluiu algumas despesas que a área contábil e a área doutrinária jurídica reconhecem que deveriam ser incluídos, transformando um crédito em débito. Ele, no final das contas, ao sair, na apuração de haveres, não tinha valores a receber, mas tinha que pagar para sair da sociedade. Tudo por causa do conhecimento do profissional que nos assessorava nessa apuração de haveres. Então, isso é muito importante, o conhecimento técnico específico que esse profissional tinha. Inclusive, nesse caso, até o escritório da Alessandra também participou, que trouxe resultados que não se imaginava de tão bons para os nossos clientes. E de repente vê nos autos aquilo se revelando, né? E bem fundamentado, com poder de convencimento ali, né? De instrução no processo, né? Tanto então, isso que ajuda o juiz, ajuda as partes. Às vezes não agrada uma ou outra parte, né? Mas é a realidade, né? Com certeza. Mas a fundamentação foi tão bem feita, com prova documental e demonstração, que não houve a menor dúvida em um juiz acolher esse laudo de apuração de haveres e o tribunal confirmar por unanimidade. Chegou a subir ao STJ, mas não houve modificação nenhuma, com trânsito em julgado no STJ. Um trabalho adequado à necessidade perfeito, por causa de bons profissionais atuando. E aí acaba tendo aquilo que eu falei, a parceria, né? A parceria. Sim. Porque é fundamental. É uma parceria, né? O técnico, ele tem um conhecimento profundo num determinado assunto, mas ele não tem essa visão total do jurídico. E o jurídico, por sua vez, a mesma coisa. Então, é uma parceria perfeita. Realmente, quando o advogado olha para o profissional como parceiro, eu acho que assim, é um divisor de águas em relação ao processo. E são capacitados e a coisa flui, né, para um caminho adequado. Né? E é inclusive muito mais célere, né? Porque fica perdendo tempo. Porque a gente percebe muito que tem muitos escritórios que chamam um profissional para auxiliar, mas querem impor. Vai ser feito assim, vai ser feito assim. A gente quer esse resultado. Exato. Mas vamos conversar, vamos discutir. O profissional tem, olha, eu acho que por aqui não dá, mas daqui a pouco teríamos uma outra possibilidade. Não vamos chegar nesse resultado, mas podemos chegar com maior chance de êxito de outra forma. Eu acho que é importante ouvir e não, eu tenho isso como regra, não impor o que eu quero. A nossa expectativa é essa, mas o que a gente pode desenvolver? Aquele ponto de vista técnico ali do teu parceiro ali, né, do teu profissional. Exato. E também ouvir o perito nomeado, né? Porque às vezes o perito nomeado tem uma visão que complementa isso, né? E tem razão, às vezes. E às vezes a gente tem outro ponto de vista que consegue modificar a opinião do perito, né, nomeado, né? É o papel do assistente técnico, né? O assistente técnico. O doutor Dariano falou desse depoimento de que através do curso de especialização ele, né, galgou aí a vinda aqui para São Paulo e foi fluindo aí com os contatos com bons profissionais, né? E agora eu queria voltar a uma pergunta parecida para a professora Alessandra. O que a pós-graduação que você fez aqui na FECAP, né? Você tem 2 pós, mas essa específica de perícia, o que realmente ela contribuiu na sua carreira de perita, professora? Bom, quando eu resolvi fazer a pós-graduação aqui, como tu já tinha comentado, eu já trabalhava na área de perícia, né? Mas eu vi uma oportunidade de realmente ampliar meu conhecimento, porque eu trabalhava numa área específica da perícia. Porque a perícia, né, para quem não conhece,
a gente tem possibilidades de trabalhar também de forma específica, né? A gente fala perícia contábil, mas tem a perícia financeira, tem uma perícia de prestação de contas, tem uma perícia mais econômica, tem perícias mais específicas, né? Penhora de faturamento, administração judicial, então temos, né? Na época, eu trabalhava muito com a financeira. Então, eu tinha um viés, assim, né? Eu trabalhava muito forte nisso. E eu queria conhecer as outras áreas, ter um pouco mais de conhecimento das outras áreas, que no meu dia a dia não me possibilitava, porque, né, a gente está lá focado em fazer o trabalho que tinha que ser feito. Com a pós, eu vi essa possibilidade e eu entrei justamente para isso, para tentar ampliar esse leque, né, das outras áreas da perícia, conhecer outros profissionais da perícia e entender quais eram as novas ferramentas ou o que os profissionais como eles estavam fazendo esses trabalhos. Porque a gente está lá, o perito, muitas vezes, é um profissional que trabalha sozinho. Exato. Então, ele não sabe o que está acontecendo, às vezes, com outros profissionais. As melhores práticas atuais, modernas, né? Qual é a ferramenta? Qual é a prática? O que está acontecendo? Ele está lá, né, trabalhando, fazendo o trabalho dele, mas ele não tem troca. Não consegue ter essa troca. A pós me proporcionou essa troca. Cria essa rede, né? Esse networking, né? De trocar experiência, professores, outros colegas, né? Exatamente. Tem essa riqueza da troca da experiência. Foi exatamente isso que aconteceu na época comigo. Eu consegui ampliar, sair daquele... eu estava num determinado setor e consegui sair daquilo, conhecer as práticas do mercado, saber o que os profissionais estavam aplicando, porque essa também é uma vantagem da pós da FECAP. Ela é muito... assim, os professores, eles estão na prática. Sim. Não é um professor que, assim, teórico, traz né? A teoria apenas. Trazemos teoria, porque eu sou uma defensora do conceito, eu sempre falo. Mas traz o processo real, traz o laudo dele, mostra a petição que ele fez, exatamente, as dificuldades que teve no processo. Exato, porque a gente conta, às vezes, as nossas dificuldades e aí fica parecendo que é uma coisa irreal. Mas daí, quando a gente traz o processo real, gente, olha, aqui, tá vendo? Então, eu não estava mentindo quando eu falei que acontecia isso. E é isso, assim, o que é essa realidade, né? Então, a prática dos professores, como o Dariano está trazendo os cases dele, case é uma coisa, assim, sensacional. Sim. A gente aprende vida real, case. Né? É a vida real para de sentir, de palpar aquilo que você está estudando. Eu sentia muito falta disso quando eu fiz a graduação em Direito. A gente tinha muitos conceitos, mas eram conceitos que flutuavam. Sim. Tu não sentia, não conseguia encaixar isso na vida real aqui, até que vai acontecer. O momento que avançou a graduação e eu comecei a ter contato com os processos. Eu fiquei realmente muito entusiasmado quando eu comecei a perceber e a sentir como é que era um processo, como é que ele se desenvolvia, o que era o conceito de processo. Então, eu sabia. Isso é importante na pós-graduação. É aquele contato com a prática. Mas mais importante que o contato com a prática é a troca com outros, seja com os professores, com os colegas. Porque, normalmente, quem faz uma especialização, uma pós, é profissional que já tem uma larga carreira com conhecimento. Em casos específicos, estão discutindo na pós-graduação. Mas eu já passei por uma situação como essa. Ele colabora demais e faz dissemina aquele conhecimento que ele tem. Isso é fundamental. Troca entre os alunos, troca com o professor. Exatamente. Porque nós, como professores, a gente não está lá. Hoje em dia, eu acho que não existe mais essa coisa exatamente do ensinar. Porque troca de experiência. Porque a internet, se eu quisesse apenas saber um conceito, eu vou na internet. Com a IA, então, tá mais fácil ainda. A gente propõe, né, assim, a proposta do curso, a proposta da disciplina, fala, a gente quer chegar nesse ponto, né, nós vamos trabalhar dessa maneira, mas todos colaborando, né? Que é a ideia da andragogia, né? É o ensino de adulto, não é aquele negócio como Paulo Freire dizia, educação bancária, que você deposita o conhecimento ali no caixa ali, né? E o aluno assimila tudo aquilo, né? Então, poxa, desde os anos 60 o Paulo Freire já falava isso, né? A ideia nossa é isso, é compartilhar com o aluno o processo de aprendizagem dele. Então, essa relação ensino-aprendizagem, nossa,
Claro, a gente sempre tem coisas para melhorar, para avançar, né? Nunca está perfeito, mas a gente busca essa perfeição. Cada turma a gente conversa, né, professor? Fala, nessa turma vamos experimentar isso, vamos reforçar esse tipo de atividade. Porque a gente recebe o feedback deles, né? E fala, vamos melhorar para a próxima turma. É sempre importante. E vamos avançando. E o professor gosta muito disso, porque o professor se aperfeiçoa também, né? Cada turma, cada aula, né? Que o professor anseia por isso, né? Anseia. E os alunos nossos, de todos os cursos, sabe? Eu já lecionei em outros cursos de pós aqui, né? No passado. E eles são muito, assim, afoitos, né? Tanto para trazer conhecimento, compartilhar com os colegas, adquirir dos colegas e principalmente, né, do programa, né, do professor, do programa e tudo. Mas a gente exige deles também, né, professor? E aí, eu quero entrar nesse ponto. Quero que você fale para nós da sua didática. Como é que você ensina a perícia de avaliação de haveres, avaliação de bens, nas 7 aulas que você tem na pós-graduação? Prática, exercício, como você cobra dos alunos. Eu quero dizer para vocês que a professora Alessandra, assim como todos os professores do nosso quadro, né, são professores já antigos aqui no grupo, né, a gente tem essa felicidade de ter um corpo muito forte aqui na pós-graduação, né, de todos os cursos, mas de perícia, né, a gente tem esse grupo já antigo e todos muito atualizados, obviamente. Mas ela tem, assim, uma avaliação muito boa dos alunos, né? E alunos vão para o mercado, mantêm contato conosco, né, professor? Às vezes a gente encontra o aluno no processo, lá como assistente ou como nomeado. Sempre é muito então, bom. Cria esse laço, essa relação muito importante, né? Mas conte aí para nós, professor, como é que você ensina a perícia no seu dia a dia aqui na pós-graduação? Né, como você falou, a gente está sempre tentando melhorar, porque justamente as atualizações, elas são constantes. Então, nós, como docentes do curso, a gente está sempre muito preocupado em trazer as últimas mudanças, seja legislativas, sejam técnicas e atualizações. Mas, em linhas gerais, no meu curso, eu gosto muito da questão conceitual. Eu acredito que na parte de avaliação de empresas, e eu também gosto sempre de mostrar para o aluno que a gente tem sempre um olhar, a avaliação de empresa, ela tem basicamente 2 olhares, né? Ela tem um olhar realmente, dependendo da situação em que você vai ter que fazer a avaliação, que não necessariamente, obrigatoriamente, é só numa questão judicial, pode ser numa questão extrajudicial, e aí eu posso ter abordagens, metodologias diferentes. Mais flexíveis, né? Exato. Que eu tenho um contato maior com o gestor da empresa, com o dono, com o sócio. Então, eu começo a ter informações diferentes que eu, num processo de litígio, numa discussão já judicial, eu não vou ter. E aí, eu vou ter uma limitação, talvez, de documentação, e eu tenho uma estrutura um pouco mais fechada por conta do Código, realmente, de Processo Civil. Mas eu gosto muito de trazer primeiro essas questões conceituais, porque no final das contas, na avaliação de empresa, fazer a conta no final do dia não é difícil. É quase uma conta de vezes e mais. É quase isso. É matemática simples. Exato. Não é uma questão muito estatística, aquela coisa complexa. Mas se eu não entender o que eu vou fazer, qual é o conceito daquilo, para que eu quero, qual é a melhor abordagem aqui? É uma abordagem de custo? É uma abordagem de renda? É uma abordagem de mercado? O que se adequa melhor? Se eu não souber isso, que é uma questão conceitual, o resultado lá na frente não vai, assim, ser o melhor resultado. Não é só saber fazer aquela conta. Então, eu trago muito isso, até às vezes um pouquinho, eu até mesmo brinco com eles, falo meio chata, né? Porque eu bato muito nessa tecla, gente. Temos que entender o porquê, temos que entender que empresa eu estou lidando, porque também não... Depois de eu entender o porquê, eu posso começar a pensar na abordagem. Mas de que empresa eu estou falando? É uma empresa que tem uma questão cíclica? É uma empresa do agronegócio, que tem uma produção por ano? Civil, a natureza do negócio. Exato. Prestador de serviço. É um prestador de serviço. O comportamento, às vezes, da gestão dos sócios, das expectativas dos sócios, né? Eu tenho, assim, uma série de itens, né, dentro da empresa que podem afetar justamente aquela adoção daquela metodologia X. Então, eu preciso saber disso. E aí entrou o que vocês já falaram muito bem sobre a questão da multidisciplinaridade. Eu preciso entender um pouquinho disso. Eu não posso simplesmente dizer, eu sou né, uma coisa só. Não, eu preciso ter esse olhar amplo. E quando você está fazendo as fundamentações, você ao mesmo passo, você já vai fazendo práticas com os alunos, né? Para eles não ficarem só na teoria ali nas primeiras aulas, já ficarem preocupados. Né? Porque... E como é que entra essa prática aí? Nós temos, né, são 7 aulas, né? Então, a gente tem um tempo determinado, vamos dizer assim.
Então, eu gosto de trazer modelos para eles, exemplos reais, de trabalhos reais, que é isso, né? Porque a gente fala e quando a pessoa não vê, não põe a mão, não pega, ela não... É mais difícil. Como a matéria é um pouco mais desafiadora, então eu gosto sempre de trazer exemplos reais que já aconteceram, assim, laudos prontos, processos reais, para eles já entenderem o que acontece ali. E depois a gente parte para uma modelagem efetiva, juntos. Em um determinado momento da aula, a gente cria uma modelagem em conjunto. E aí todos vão participando, porque também cada um já vem com a sua bagagem. Então, mesmo a gente tem muitos alunos que não são realmente peritos ainda. Estão ingressando, ainda estão ingressando. Mas são contadores, por exemplo. Sabem conversar sobre o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa. Conseguem? Não, mas para isso eu preciso desse documento. E eles trazem isso para nós. Um economista consegue ter essa visão do todo, essa visão de como que vai, se eu vou fazer um fluxo de caixa descontado, como que vai ser o cenário futuro? Um economista consegue ter isso. Sim. Então, eles trazem também, né? Nós temos vários alunos nossos, né, que eram economistas de formação e ajudam. Então, a gente vai construindo conhecimento em sala de aula, modelando efetivamente um projeto X em sala de aula, seja com fluxo de caixa descontado, seja com balanço de determinação. E professor, e hoje na nossa modalidade, né, flex, né, que a gente tem os alunos home office, os alunos em sala, Exato. né, você vê que assim esse modelo que nós desenvolvemos, ele contribui para esse aprendizado, ele causa algum prejuízo no aprendizado dos alunos? Qual que é o feedback que os alunos te dão? E a tua percepção também de capacitação deles, da primeira até a 7ª aula? Sim. Eu sinto que para eles realmente facilita muito, sem dúvida. A grande maioria opta, às vezes, em ficar online por uma questão, né, de família, organização familiar, do trabalho, né? Às vezes está com um projeto urgente e tem um deadline meio curto, então, às vezes chega em cima do horário da aula, às vezes não dá tempo de se deslocar fisicamente. Eu colocaria aí a questão do trânsito. Né? Eu lembro na época na especialização, o principal gargalo era o deslocamento para poder chegar, para poder fazer o curso e voltar. A perda daquele tempo, né? Você se locomovendo. A pessoa já está cansada, desgastada pelo trabalho do dia, do estresse, e ainda precisa se deslocar. Isso realmente acaba retraindo de querer participar. Agora, se eu puder já ir para casa e participar de casa... Exato, porque acaba a aula, eles desligam o computador e estão em casa, né? Aquele profissional que já está na perícia, às vezes já é home office, né? Exato. Poxa, por natureza. Está no mesmo computador que ele está fazendo a perícia lá, dá uma descansada e tudo, faz uma refeição e pronto. inicia a aula. Exato. No conforto da casa dele. E ao mesmo tempo nós temos alunos que optam em vir. Porque a gente acaba conversando e eles falam, olha, é que eu quero vir aqui, eu gosto de estar no espaço físico da sala de aula. Quero ter ou às vezes até por fazer o home office, prefere sair para daí ser o deslocamento. Alternar um pouco. Porque está todo dia em casa. Arejar um pouco. Ver novas caras. E o ambiente acadêmico é muito saudável, né? A estrutura da FECAP, eu convido sempre os alunos que podem, que têm a possibilidade, naturalmente, de vir até o campus da FECAP. O campus da FECAP, gente, é muito legal. Assim, realmente é um campus extremamente acolhedor. A gente tem cantinas, a gente tem restaurante. A biblioteca daqui é sensacional, assim, uma delícia vir pegar o livro, poder levar, ter experiência realmente de conversar com os professores, conversar com os colegas que podem vir. Então, isso também é muito gostoso. Então, a gente realmente entende que os dois perfis acabam tendo a possibilidade, a FECAP tem a possibilidade de abarcar todos os perfis. E esse modelo não... A gente que estava acostumado no modelo tradicional, lá de antes da pandemia, né? Quando fomos alunos, depois professores. Exato. Esse modelo você vê, então, com ganhos, assim, com essas vantagens, né? E não tem prejuízo nenhum para a sua didática, para o seu passar o conhecimento, ele funciona bem. Não, de jeito nenhum. Acho que, de modo geral, acho que a gente pode falar que no mundo, né, nós aprendemos a trabalhar de forma online. Porque né? No dia a dia dos advogados tem sido isso também, né? Isso foi reuniões online, grandes discussões. Foi um avanço, né? Desses 27 anos eu trabalhando aqui em São Paulo, pelo menos 17 anos foi dentro do avião. Precisava viajar,
Amanhã vai ter um julgamento em São Luís do Maranhão. Um dia antes, viajar, se instalar no hotel, se preparar. No dia seguinte para o julgamento, não tinha julgamento. Ou um desembargador faltou, ficou doente, ou aconteceu, perdi a viagem, voltava. Era o maior problema, era a questão de deslocamento e não ocorrerem os julgamentos. E não havia previsão na época legal de poder participar de forma de videoconferência. Então, realmente, a pandemia trouxe muito problema, trouxe muita dor, mas trouxe vários avanços. A gente evoluiu muito com os nesse processos, conceito de pensar o trabalho. Com os processos eletrônicos e, principalmente, conversar com o juiz, conversar com o desembargador ou participar de uma sessão de julgamento por videochamada. Você está sentado na cadeira do teu escritório, sem precisar se deslocar para o aeroporto, horas de avião, hotel, hospedagem, perda da viagem. Em poucos minutos você resolve. E a gente percebeu que agora também isso acabou se tornando como regra no judiciário, né? Eles preferem muito mais te atender por videochamadas do que presencialmente. Presencialmente. Então mudou muito o mercado. E quem se adaptou mais rápido, né, que saiu na frente, né? Atendendo melhor os clientes, entregando os trabalhos com mais rapidez, mais qualidade, né? Fluiu mais, né? Fluiu mais, teve um aproveitamento melhor do tempo. Porque o cliente hoje ele tem uma dúvida, a gente faz um call lá de rapidinho, de 30 minutos, está resolvido. Você tira a dúvida, né? Junto ao advogado, junto ao cliente, junto ao assistente técnico, por exemplo, resolveu. Audiências judiciais, audiências arbitrais, videoconferência não. E tá tão natural isso, né? Vai ter um bate-papo. Eu mando um invite lá no Meet, no Zoom. Aí já faz olho no olho ali. Hoje tem até o café virtual, né? Não sei se... Vamos tomar um café. Antigamente a gente falava, vamos tomar um cafezinho. E aí as duas pessoas se deslocavam até um local. Agora não. Abre um chat. Exatamente. Então, assim, a aula acabamos nos adaptando a isso também. Meus convidados, a conversa está muito boa aqui e o nosso tempo, né, que vai ser em 2 partes, nosso programa, né, está quase esgotando. E eu queria... A gente vai ter que partir para o encerramento, né? Mas eu queria que vocês dessem, assim, fizessem uma avaliação desse ponto que é o focal do nosso Pós em Debate, do quanto a pós-graduação que vocês fizeram, né, mais de um curso de pós-graduação e também o mestrado, quanto contribuiu para a carreira de vocês e que mensagem que vocês podem passar para o público que está, né, ou já numa fase mais adiantada de carreira, querendo fazer um redirecionamento, como a gente tem muito, né, na área pericial, né, profissionais de outras áreas redirecionando, ou para quem está querendo começar na área, né, de perícia, a área do direito também, doutor Dariano, né? Que mensagem assim, que vocês possam dar para a gente, infelizmente, ter que partir para o encerramento. A gente vai ter que fazer um episódio lá na frente depois para retomar esse assunto. Então, aí fiquem à vontade para dar essa mensagem, né? Bom, na minha carreira, a especialização, ela sempre foi um degrau, um impulso a mais para eu realmente galgar novos degraus, enfrentar novos desafios e conquistar, né, cargos, posições, trabalhos que eu nunca imaginei que eu poderia fazer e que eu tive a felicidade de fazer e me orgulho hoje de poder dizer o quanto eu evoluí, seja como profissional, seja como empresa, porque eu fundei a minha empresa há 12 anos atrás, agora está fazendo 13 anos. E eu tenho a felicidade de contar com pessoas que me ajudam e eu consigo fazer uma troca muito grande com todos eles. Então, o estudo sempre foi e sempre será a nossa melhor ferramenta, porque o conhecimento é nosso. Exatamente. Ninguém vai tirar ele da gente e a gente só tem a ganhar. Acho que não tem como a gente voltar para trás, a gente só consegue ir para frente. Sim. Então, quem tem interesse em entrar na área da perícia, a perícia, como a Emerson falou, a gente, se deixar, a gente fala da perícia o resto da vida, que a gente ama falar de perícia. Eu sou suspeita para falar de perícia. Mas a perícia, de fato, ela te traz assim, uma abertura de visão, de trabalho, que você talvez não vai ter em outra profissão. A gente vê processos de assuntos assim os mais diversos possíveis e nunca tem monotonia. Então, para quem realmente não gosta de monotonia, a perícia é o lugar.
Então, venha estudar com a gente, venha para a pós-graduação da FECAP. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a gente vai estar aqui de braços abertos para poder ajudar vocês. E vai ser aluno da professora Alessandra, vocês vão ver o conhecimento que ela tem. Né? Ela comentou em algum momento na fala lá, né, que o trabalho de perícia é um trabalho individual, né, mas não é um trabalho solitário. Que o perito tem que ter as habilidades de intercomunicação, né, com as partes, com os advogados, principalmente com o próprio juiz. Né, e essa capacidade de comunicação a gente exerce no dia a dia das aulas, né, inclusive de peticionamento, mas também da linguagem, da apresentação dos trabalhos. Porque tem que ter essa preocupação. Às vezes você pode fazer um excelente trabalho de mensuração e não evidenciar da forma adequada, né? Não, então é um trabalho que na hora da escrita não fica tão claro e objetivo quanto você planejou que seria, né? Exato. Doutor Dariano, fala da contribuição das suas especializações e tudo, e que mensagem que você A especialização foi realmente fundamental para fazer eu chegar onde eu estou hoje. Graduação, a gente sabe que na graduação saem muitos profissionais. Exato. Só que o que faz um bom profissional é o que ele vai além da graduação. Então, eu sempre falo para os estagiários, para os estudantes, para minha própria filha, né? Você tem que ter um diferencial dos demais. E como é que você tem um diferencial dos demais para ser um bom profissional? Todos os cursos que tiver à disposição, faça. Mas é uma coisa que eu não gosto. Faça. Algum momento isso vai servir para alguma coisa, até mesmo para uma conversa. Exato. Às vezes, uma coisa que você aprendeu num curso que você fez, numa conversa pode fazer o diferencial do cliente fechar com você ou ter a segurança de avançar para a solução de um litígio. Então, cursos que estão disponíveis, faça. Pós-graduação, que você tiver capacidade financeira, porque é uma das coisas que interessa, faça, mesmo que precise parcelar, porque lá na frente você vai colher os frutos, com certeza. Profissionais nós temos muitos, mas profissionais bons são poucos. Exato. E o mercado precisa tanto de gente capacitada. Exatamente. Né? O doutor, você falou dessa questão do investimento, né? Às vezes o aluno, às vezes eu entrevisto candidatos, né, a curso, né, interessados no curso, a gente faz um bate-papo, uma prévia, até para ver o perfil dele, para se enquadrar no curso. A gente dá quase como uma orientação vocacional, né? E sempre tem essa questão do custo, né? E eu tenho dito muito para eles, né? E aí acho que no direito também se aplica. Às vezes uma causa que você é o patrono e tem êxito lá, você paga um curso de especialização. Né? Não vou dizer a graduação, mas um curso de especialização. E perícia, 2, 3 perícias médias, você paga após. Tranquilamente. Né? Claro que o aluno que está entrando não vão ser as primeiras perícias. Pode até ser, mas normalmente as primeiras são mais simples, para o juiz te conhecer. Tudo. A gente mas, tem que apresentar o trabalho, eventualmente, com 1 ou 2 perícias, você paga o curso. Né? E é um investimento, gente. Exatamente. Você pode colher frutos muito maiores com esse investimento que você fez. E ele é duradouro, né? Exato. E depois você vai falar, vou fazer uma outra especialização, vou fazer agora um mestrado para desenvolver essa veia científica, né? Pesquisa mais crítica, né? Abre os horizontes. A gente está sempre se coçando, né? Qual será o próximo? E o currículo, eu acho que aí, doutor, até pode voltar a fala, né, para o senhor. Quando você vai avaliar, né, por exemplo, um perito, né? Você vai olhar o currículo dele, o histórico dele, né? As recomendações. Mas, poxa, aí você tem um perito lá que fez uma especialização, né? Que tem outras recomendações. Vai te dar mais segurança para contratá-lo, né? E o cliente, como eu já disse antes, o cliente vai querer que você apresente os melhores profissionais. Exato. Então, aqui está uma lista. Nós temos esse profissional, temos esse profissional e temos esse profissional. Mas qual é o melhor? Esse tem a melhor capacitação, esse fez vários cursos, esse já tem experiência na área. Já atuou, inclusive, conosco, que no caso ajudou a gente a desenvolver. Tem sempre uma recomendação adicional. Exato. Né? E às vezes, mas esse é mais caro, mas esse está mais capacitado. Né? Então tem isso, exato, né? É o resultado que você quer. Qual resultado você quer? Porque às vezes as demandas são de grande porte e o profissional que vai trabalhar também é bem capacitado, vai ter um custo maior. E tem equipe, às vezes. Então você tem realmente, estruturalmente, um valor diferenciado. Exato. Gente, a conversa está muito boa.
A gente podia ficar até mais tarde aqui conversando, né? certeza. Mas nós temos um limite, a gente já até combinou de dividir esse episódio 4 em 2 partes, né? Que vocês sabem. Claro que eu quero que vocês assistam a primeira parte e já emendem com a segunda parte, né? E que também façam mesmo o que eu venho pedindo nos outros episódios, né? Que divulguem, né, esses episódios, porque ele é muito amplo. A gente falou bastante no episódio 3 e 4 de perícia. Nós falamos de auditoria também, falamos de gestão tributária, falamos de controladoria, falamos de direito hoje, né? Trouxemos um segmento importante, né? Que é o direito. E isso tudo serve para que vocês reflitam, né? O quanto vale a pena e quanto é necessário o investimento em educação. É o tipo do investimento que tem retorno garantido. Obviamente, né, escolhendo um bom curso, se dedicando, né, no aprendizado desse curso, porque a gente tem uma proposta, faz uma entrega, né, desse programa, desses conteúdos, da experiência dos professores, e o aluno, obviamente, tem que fazer, né, a parte dele de receber isso e saber tratar isso, saber aproveitar esse conhecimento, né? E não pode parar aí, né? Tem a própria, né, FECAP, nós ofertamos por semestre em torno de 22, 25 cursos. Muitos se conversam, né? Um complementa o outro, então vocês podem pensar muito nisso. Eu falo muito de auditoria e perícia, né, talvez até um pouco suspeito, porque eu coordeno 2 cursos de auditoria aqui e o de perícia. E eles se complementam muito, tanto que muitos alunos migram da pós de auditoria, fazem perícia e da perícia vão fazer a pós em auditoria. E eu gosto de incentivar muito que eles façam mestrado depois. Eu acho que esses 3 cursos são os cursos que sempre tem algum egresso desses cursos fazendo mestrado conosco, e às vezes voltam a lecionar para a gente, né? Ou no EAD, como tutor. Então, faz toda essa rede aí e vai se desenvolvendo, né? E você vê esses profissionais cada vez mais representativos no mercado, né? Então, tem uma sinal de prestígio para nós isso. Exato. Tem uma expressão do professor Karnal que ele coloca que eu acho que cabe bem aqui. É plantando que se colhe. Metade da vida dele, ele plantou. Estudou, fez mestrado, doutorado, se especializou na área dele. E a segunda metade da vida ele está colhendo os frutos daquela preparação toda que ele teve. Plantando é que se colhe. Sem dúvida. E não é fácil, né? É tempo que a gente dedica, o recurso financeiro, né? É ajustar a agenda familiar, inclusive, né? Porque normalmente são pessoas já numa fase da vida que já têm seus compromissos, mais maduros. E, às vezes, redirecionando a carreira de uma grande corporação para uma atividade, né, mais autônoma, né, que a perícia nos dá essa possibilidade. E no curso da perícia, tudo isso é levado em consideração, né? E eu acho que os professores, desde o primeiro módulo, conseguem organizar, mostrar que o caminho para essa alteração de carreira, adequação de carreira. Eu acho que o curso de perícia é o que a gente tem mais exemplo de alunos em transição de carreira. É verdade. Nós temos assim um grupo mais jovem, né, que está já começando, já conhece um pouco, às vezes trabalha no escritório de perícia já querem desde o início. E uma metade, mais ou menos, dos alunos, né, um pouco mais maduros de carreira, de idade também, que querem migrar, né, trazendo toda essa vida pregressa, esse conhecimento, e utilizar isso na perícia, né? E aí as conversas são quase assim, orientação vocacional mesmo, para ajudar para fazer isso e tal. E funciona. E a gente vê esses alunos depois, 5, 6 anos depois, às vezes durante a pós mesmo já começam a receber nomeações e começam... E o mercado demanda esses profissionais, porque há muitos litígios no Brasil. E o juiz... e as próprias partes precisam de assessoramento. Porque tem muitas coisas que elas não sabem, não têm certeza do que está sendo falado. E não pode, né, opinar num assunto técnico, né, até para não se expor, não correr risco. Né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar com os juízes, às vezes nas nossas pesquisas acadêmicas e tudo, sempre tem essa reclamação, ou assim, quase que um apelo de precisa ter mais gente capacitada. Né? Tem muita gente querendo, né? Mas às vezes não está preparado para isso. Né? O Conselho de Contabilidade mesmo, o Conselho Federal de Contabilidade, né? Essa preocupação da educação continuada, né? Esse incentivo a esses debates, instruções, cursos de curta duração e tudo. Bom, esse é o caminho, né? Investimento em educação é fator de sucesso para qualquer profissional. As áreas de negócio não são diferentes, né? Não são exclusivas das áreas de negócio, como a FECAP é uma escola de negócio, né, dedicada a isso. Então, os nossos cursos de pós-graduação propõem isso para vocês. Pensem nisso. Entre no site da FECAP, conheçam os nossos cursos. Eu não vou discorrer hoje sobre todos os cursos, mas vocês vão ver na tela aí as nossas ofertas. E
podem ter certeza que a proposta ela é muito consistente, né? Os programas têm esse grau de compromisso da Fundação. A Fundação vai fazer 123 anos, né? Tem uma história, né? Uma história, né, incrível, né, nisso. E a história de pós-graduação da FECAP, como eu falei, vem desde os anos 1980, né? Então não é uma história pequena, né? E os cursos são muito consistentes, professores muito capacitados, que vêm aqui na pós-graduação, eles vêm porque gostam, né, de compartilhar conhecimento, aprendem também no dia a dia, mas não são professores de carreira. Todos têm formação acadêmica, mestrado, doutorado, mas eles têm outra atuação. A principal atividade deles é eles trazem o conhecimento dessa principal atividade para os bancos acadêmicos. Essa é a nossa proposta. Vocês estão conhecendo cada episódio um pouquinho mais dos nossos programas, dos nossos profissionais, né? Já tivemos aqui profissionais que lecionam conosco, profissionais que passaram pelos bancos acadêmicos, voltaram a lecionar, como é o caso da professora Alessandra aqui, é o meu caso também, mas traremos outros profissionais, às vezes até sem vínculo com a FECAP, mas que tem um vínculo muito forte com a especialização. Porque o nosso foco é pós em debate. Então, pós-graduação sendo debatida para o bem, né, para o esclarecimento, para a orientação vocacional, né, dos interessados na especialização e no avanço profissional, né, na conquista, né, da satisfação profissional, na conquista da remuneração, né, para os seus projetos, para amparar aí suas famílias. Porque, afinal de contas, tudo que a gente produz é para o bem das pessoas que nos cercam, né? Perfeito. De maneira direta ou indireta. Então, são histórias de sucesso que a gente quer e tem compartilhado com vocês aqui. Hoje nós tivemos essa, né, grata, né, honra de receber, então, a professora Alessandra Ribas Seco, né, minha colega de curso de pós-graduação lá dos anos 2010, 2011, né? Depois colega como docente, né, e grande parceira, inclusive, em atividades periciais. Dr. Dariano, né, que eu já conheço também há muitos anos. A gente sabe da história e da dedicação dele, principalmente na área de investimento em educação, e a história do escritório, né, com muito sucesso. Então, nós tivemos a honra de ter esses dois profissionais que são exemplares. Assistam, né, esses episódios. Quem não assistiu os episódios anteriores, também assistam. E compartilhem porque a gente quer que essas discussões atinjam o maior número possível de profissionais, futuros, né, profissionais das áreas de negócios e, por que não, né, da área pericial, que é uma área que tem tanta oportunidade e precisa tanto de profissionais capacitados. Uma última mensagem para o público? Quero agradecer mais uma vez, né, o convite do professor Emerson. Sempre um prazer, como eu falei, estar aqui, né? A FECAP é uma casa para mim, então eu gosto muito de estar aqui. Tenho certeza que a pós-graduação vai ajudar muito vocês, a quem quer entrar, né, expandir aí a sua área de atuação, entrar numa nova atividade como a perícia. E, né, o investimento num curso de pós-graduação, numa especialização, é um conhecimento que é teu, e você não tem como... isso é para o futuro, é para sempre. Só vai melhorar. Então, deixo aqui o meu agradecimento, meu convite. Espero te encontrar na próxima turma, que vai ser um prazer a gente trocar muito conhecimento e construir aí a nossa vivência aí, e pessoal, profissional e em sociedade da melhor forma possível. Obrigada mais uma vez. Obrigado, doutor. Gostaria de agradecer o convite, a conversa foi muito boa, muito produtiva, e eu ficaria com as palavras do professor Karnal. Plante na educação que você vai colher. Muito obrigado. Encerramento perfeito. Pessoal, assistam lá o nosso canal, acompanhem outros programas da FECAP também no nosso canal, curtam, compartilhem e esperem os próximos episódios. Teremos novos, né, episódios com novas novidades aí, grandes discussões. Muito obrigado a todos. Obrigado.